E aí, galera tributária, vamos fazer um papo hoje sobre Guia da FD? Vamos lá? Vamos falar de um problema na Guia da FD. Eu sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Meu canal aí tem um monte de vídeo falando de Guia da FD, mas hoje eu vim falar sobre um problema novo, sobre um problema que eu não tinha enfrentado ainda, que é o seguinte. Bom, Guia da FD, nós sabemos que os principais problemas que surgem na Guia da FD são decorrentes do quê? IPI não creditado, substituição tributária. Então, IPI não creditado e substituição tributária, coluna isentas e coluna outras do livro de entrada e do livro de saída, a maior parte no livro de entrada. Então, se tem nota de material de consumo com IPI, a gente sabe que tem problema, pode ter problemas. Se tem nota de ativo imobilizado com IPI, a gente sabe que tem problema. Se tem nota de material de consumo com ST, não deveria, mas pode ser que venha de um atacadista, pode ter problema. E se tem nota de compra para revenda com IPI, a gente sabe que pode ter problemas, ok? Agora, eu vim falar hoje aqui com você sobre frete. Frete pode ser um problema? Frete normalmente costuma dar problema na GDFD? Não, frete não é para dar problema na GDFD. Por quê? Porque a informação do frete, quando vem na nota fiscal, ela não vai causar nenhum efeito que exija ajustes na coluna outras ou na coluna isentas. Não é para acontecer, não é para acontecer. Mas essa semana que passou, eu estive numa consultoria, num escritório contábil, né? Eu tenho feito esse trabalho aí toda semana em alguns escritórios de contabilidade, prestando consultoria para ajudar a corrigir os erros de GDFD. E numa dessas consultorias nós nos deparamos lá com uma nota que estava com uma divergência, veio no relatório do fisco a divergência, e nós ficamos quebrando, nós que eu digo eu, o contador e a pessoa do departamento fiscal, estava lá presencialmente com eles. Nós ficamos quebrando a cabeça por algumas horas, tentando entender o que era aquela diferença que o fisco estava apontando. Olhamos IPI, olhamos valor contábil, olhamos base de cálculo, coluna outras, coluna isenta, se os ajustes estavam corretos, se estava fazendo um lançamento, não conseguíamos achar. Até que depois de muito tempo, eu fui perceber que o problema estava numa informação de frete que havia em algumas notas fiscais. De todas as notas que nós estávamos olhando, né, e aí pega as notas, soma, vê o total na GIA, vê o total no SPED e tal. Algumas daquelas notas tinham frete. E essas notas que tinham frete tinham vários produtos. O que aconteceu? Eu estou resumindo aqui para vocês em 5 minutos o que a gente gastou aí umas 2 horas para descobrir. Algumas dessas notas tinham frete e o frete ele foi repartido proporcionalmente para cada item. Então ele lá no valor contábil, no valor total, né? Foi acrescentado o valor do frete proporcional. O sistema fez isso. Só que em um dos itens, esse valor proporcional que foi atribuído a um determinado sistema, a um determinado item, o sistema dobrou o valor daquela proporção daquele item. Então apresentava uma diferença que a gente não conseguia enxergar em nenhuma das notas. Por quê? Porque era o valor proporcional de um determinado item que, por algum motivo não explicado, por algum motivo, né, paranormal, o sistema lançou duas vezes. Então, a gente olhava na GIA, a informação estava correta, mas na hora que entrou o lançamento no SPED, por algum motivo o sistema dobrou esse valor. Tempão que a gente gastou para descobrir isso, tá? Então, quando você tiver aí alguma divergência que você fuçar e não descobrir o que é, pense também nessa possibilidade de que a diferença seja o valor do frete lançado indevidamente ou erroneamente em algum campo que você não estava pensando. Então,
Quando você tem um problema que está muito difícil de resolver, você precisa começar a pensar nas hipóteses absurdas, nas hipóteses improváveis, porque no sistema pode acontecer isso. Beleza? Então queria trazer para vocês essa informação aqui de que frete não é para ter problema, mas pode acontecer sim do frete ser um problema dentro dos seus relatórios de GIA da FD. Beleza? Aproveito para te lembrar que mensalmente eu tenho esse treinamento de GIA da FD pela minha empresa, então você pode localizar aí nas minhas redes sociais quando é que tem esse treinamento, e também que eu faço o trabalho de consultoria presencialmente ou online para ajudar a resolver os problemas de GIA da FD. Beleza? Então, olha aí no meu canal, tem outros vídeos tratando do assunto. Se você gostou desse vídeo aí, dá o seu like e compartilhe com outras pessoas da área tributária que você sabe que precisa dessa informação. Beleza? Que Deus esteja contigo.